Boa tarde, professor. Bom, começando aqui a questão 1, né? Ela pede o limite inferior e superior das velocidades de corte. Só para dar um panorama, é, a gente não pode ter uma velocidade de corte muito lenta, intuitivamente, porque o processo de usinagem vai ser muito lento. Só que por um outro lado, a gente não pode ter uma velocidade de corte muito alta, porque a gente vai ter uma grande quantidade de setup na fábrica, o que aumenta e muito o lead time, porque muita troca de máquina faz com que você tenha muito um lead time muito alto também, o que não é interessante. Então é necessário rearranjar esse tempo ótimo aí para você arranjar a velocidade ótima da velocidade de corte, tá certo? Professor, só para colocar aqui que na prova eu fiz um gráfico ali, eu coloquei o tempo de fabricação, o custo de fabricação e esse intervalo aqui de máxima eficiência, tá certo? Então ali na questão ele pede qual é o limite inferior e superior que garante a máxima eficiência. A máxima eficiência é quando a velocidade garante o custo mínimo, e o intervalo superior é quando a velocidade garante o tempo mínimo de produção. Quando as velocidades estão dentre esses limites, elas estão entre o intervalo máximo, elas estão no intervalo de máxima eficiência. Repetindo, a velocidade de corte é mínima quando o custo de fabricação é mínimo, e a velocidade de corte é máxima quando o tempo de fabricação é mínimo. Então, elas têm que estar nesse range, as velocidades de corte para a máxima eficiência. Como que você obtém tanto a velocidade de corte mínima como a velocidade de corte máxima? A velocidade de corte mínima você garante derivando o custo de usinagem em relação à velocidade de corte e igualando igual a zero. Nisso, você isola a velocidade de corte e você acha a velocidade, que é igual a raiz de x, raiz de x C2k dividido por x1 dividido por x menos 1 vezes C3. Esse é o limite inferior, que equivale ao custo mínimo. O limite superior, que equivale ao tempo mínimo, é de forma equivalente. Você deriva o tempo de corte em relação à velocidade de corte e igual a zero. Isola a velocidade de corte, que dá igual a raiz de x, que é igual a raiz de k, dividido por tf, multiplicado por x menos 1. Esse coeficiente k que aparece em ambas as equações é o coeficiente de Taylor, que, já respondendo à pergunta C, pergunta qual que é a importância de Taylor para a obtenção dessas duas velocidades, né? O coeficiente de Taylor é importante quando você insere a, o, quando você insere a velocidade de corte na equação e tira o tempo de vida, né? E aí você precisa colocar o coeficiente de Taylor nisso tudo. Então você vai precisar definir o coeficiente de Taylor, que ele não, às vezes ele pode variar, né? Ele não é necessariamente fixo. Então ele é fundamental, como ele aparece nessas duas equações, para você determinar as velocidades de corte. Então essa é a questão de número 1.